comentário, né? Doutora Vilma Marros reconhece que a biografia do Dr. Feliciano é de grande contribuição para a nossa história e cultura. Dr. Roberto Medeiros congratula pela rica história. Dr. Armando aguarda novos episódios que ele nomeia seu Felicicast. Fabrício diz que preferiu os episódios mais longos. Doutora Valesca Fonteles parabeniza pelos vídeos e pergunta se o vô conhece Francisco Barros Fontenelle. Conhece? Conhece. Pai do Ivan. E disse que o Nando não passa dos 32 anos. Doutor Mário Filgueiras está adorando os episódios e aguarda ansioso sobre a fala do Dr. Feliciano em relação à disputa pelo AB, campanha, a disputa para desembargador, e que ele fale sobre seu tempo na Secretaria de Segurança Pública. Isso aqui é o feedback. Ele quer tudo, né? Hein? Ele quer que eu fale sobre tudo. É só, né, vô? Bem-vindos, bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui na continuidade do nosso Papo com Papai, para a gente poder saber mais e beber nas águas do conhecimento e da experiência desse cidadão que, além de pai, gente muito boa, um homem, um coração sem tamanho, e que acho que já tem contribuído para a nossa sociedade e para a nossa formação, nossa como filhos, e nossa para aqueles que o conheceram e o conhecem, em toda a labuta que teve ao longo desta vida. Diga aí, meu pai, como o senhor se encontra, como estão as coisas? Enfrentando os últimos acontecimentos estarrecidos, sabendo que o homem não consegue aprender. Quanto mais ele vive, mais erra. E além de Deus, sublime, soberano, com a força infinita de todas as energias, o homem prefere acreditar no Deus din-din, no Deus dinheiro. A gente vê que fica todo mundo subordinado a essa escravidão, esquecido que tudo passa. O algoz de todos nós chama-se tempo. Todo mundo tem seu tempo de duração. Ninguém dura para sempre. É como a lei. Não há juiz acima da lei. Todo juiz está bitolado, como dizia o Couture, que ele conhece perfeitamente, Jean Eduardo Couture, o grande gênio de Montevidéu, do Uruguai, que fez um mês inteiro de conferências em Paris. O que mais me encantou no Couture, eu tenho até um dicionário dele, jurídico. O que mais tem os mandamentos, advogado. O que mais me impressionou nele foi o discurso que o reitor da Universidade de Paris fez quando ele terminou a última conferência. A 30ª conferência sobre processo civil para os professores de processo civil de toda a Europa continental. O reitor disse: professor Couture, hoje nós, infelizmente, terminamos o seu período de 30 conferências. E vimos que nós não sabemos ainda o que é processo civil, o que é direito civil. Quando o senhor disse que no dia em que o juiz estiver medo, nenhum cidadão dormirá em paz. Ele disse isso, e é verdade. Mas o senhor fez essas conferências que numa língua que não é a sua, e num francês tão puro, que nem o francês
é capaz de pronunciar. Isso aí eu fiquei estupefacto, porque ele uruguaio falava espanhol. E fez a conferência todas em francês. Interessante o senhor fazer essa referência, porque o Eduardo Coutu é um célebre processualista sul-americano, né, como a gente abordou aqui, do Uruguai, da primeira metade do século passado, penal. Que ele vai fazer uma referência, ele começa a obra citando esse escrito do Coutu, de que ele recebeu uma carta lá de Montevidéu, vinda de James Goldschmidt, que também é um processualista alemão. Processualista alemão. E o professor Goldschmidt, ele enviava a carta para o Coutu sem o conhecê-lo, apenas por serem colegas de literatura processual, né, mas de países diferentes, um uruguaio, outro alemão. E o professor Goldschmidt dizia a Coutu que ele era judeu e estava na Inglaterra e não podia voltar para a Alemanha, porque era exatamente no período da ditadura nazista no território alemão. E como alemão, a Inglaterra também não o queria. E ele, o grande professor Goldschmidt, não tinha um lugar do mundo para ir. E mandou a carta para o Coutu questionando se poderia ir para o Uruguai. E o professor Eduardo Coutu disse a ele que viesse. E aí ele relata dos medos que depois o Goldschmidt relatou dentro do navio com sua família, porque toda hora eles estavam com colete salva-vidas, porque era no período dos U-Boats, que eram submarinos alemães que infestavam o Atlântico, atingindo navios de qualquer espécie. E que quando ele chegou no Uruguai, quando ele chegou em Montevidéu, ele foi recebido pelo Coutu com sua família e foi logo perguntando para o professor uruguaio que horas eles iriam na polícia. E o professor Coutu disse: o que você quer fazer na polícia? Ora, eu sou estrangeiro. Eu estou aqui agora em outro país, eu preciso ir na polícia, eu preciso me apresentar. E o professor Coutu respondeu: não, aqui no Uruguai você não precisa se apresentar. Você é um exilado de guerra, você merece proteção internacional. E aí o professor Goldschmidt teria marejado os olhos e teria dito que isto era a liberdade. E o Coutu tinha preparado uma casa para ele de frente para o mar. E ele pediu que não fosse de frente para o mar para que não tivesse aquelas memórias da sua casa que ele foi obrigado a deixar. E aí ele relata nesse texto que o professor Goldschmidt passou a lecionar em Montevidéu e que veio a falecer algum tempo depois na sua mesa de trabalho, na sua mesa de estudos, já sucumbido por uma enfermidade, né, sem poder retornar para a sua casa. Mas falando, vô, a respeito dessas questões que tocam o nosso coração, né? A gente sabe que esse tipo de conhecimento, esse tipo de sensibilidade, geralmente advém de pessoas que têm um certo conhecimento de literatura e de humanidade. O senhor, por exemplo, uma vez me reportou que ao ter acesso ao livro do Max Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, esse livro lhe chamou a atenção por uma coisa peculiar. O que foi isso? Eu tinha comprado esse livro e tinha vontade louco de ler. Mas eu achava, como o Max Weber era economista e professor universitário, ele só devia falar sobre a economia e seria naturalmente uma coisa enfadonha. Mas eu depois fui examinar o título do livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aí foi que eu vim saber que por detrás desse título existia uma intenção extraordinariamente oculta e sábia. É que ele, quando editou o livro, ele não escreveu sobre economia, escreveu sobre religião. E nesse livro ele fez várias citações. E uma delas aqui me causou estupefação intelectual grandiosa. Foi ele se referir a Dom Quixote. De Cervantes. A Dom Quixote do Norberto Cervantes. Né? Miguel Cervantes, Miguel né? Cervantes. Miguel Cervantes. Se escrever sobre o Cervantes. O Dom Quixote é uma ficção. Uma ficção
que o autor criou para criticar a nobreza. Pintou na mente dele uma figura de um nobre, magro, esbelto, que andava num cavalo, que ninguém sabe se o cavalo tinha alguma raça, mas tinha o Sancho Pança, com a mula que carregava seus adereços pessoais. E ele tinha também uma lança. Andava como cavaleiro, ditando as regras da boa vivência. E como ele era um herói de guerra, um herói que brigava, que defendia seus ideais, ele convidou o Sancho Pança, que era totalmente analfabeto, para fazer uma viagem no Clavilênio, que era um cavalo de pau dele, que ele achava que esse cavalo voava. Aí, isso está lá no Maquiavel. Porque o personagem do Dom Quixote, né, ele não girava muito bem da cabeça, né? Não. Ele imaginava coisas, né, vô? Ele só pensava coisa maluca. Aí, ele tinha prometido ao Sancho Pança que quando ele dominasse o rei, que chegasse ao ponto de mandar, ele ia nomear o Sancho Pança governador. Ele disse: ô senhor, eu governador? Sim, tu vai ser governador. Vamos fazer uma viagem. Aí foram fazer a viagem no Clavilânio. Aí, lá nas alturas, ele disse para o Sancho Pança: tá vendo aquele pontinho minúsculo lá embaixo? Ele disse: estou. Pois ali é uma ilha. Ele disse: ô senhor, mas essa ilha é muito pequena. Ele disse: pois é lá que tu vais governar. Eu disse: não, Sancho Pança, eu quero governar é num lugar que tenha muita gente, tenha muito gado, muita ovelha, que tenha riqueza, tenha festa. Acolá é muito pequeno. Eu não posso. Ele disse: olha, tu precisa pensar que o tamanho das coisas não é como a gente pensa. Nunca meça o tamanho das coisas pela distância em que tu te encontra dela. Chegando mais perto, tu vais ver que lá é grande. E se tu sendo governador, tu vais também mandar e vais julgar. E vais julgar como se tu fosse um Salomão. Tu tinha o espírito de julgador. E sendo julgador, tu és juiz. E tu não podes, Sancho, nunca te deixar levar pela adulação do rico, nem pela lágrima do pobre, que ambas são falsas. Lição do Sancho Pança, lição de Dom Quixote, dada ao Sancho Pança. Então, essa lição do Max Weber, dentro dessa obra, me chamou a atenção. Mas o que me chamou a atenção mais foi ele ter se lembrado de uma ficção intelectual do autor, do Cervantes. Ele inventou aquilo que aquilo nunca existiu, esse Dom Quixote nunca existiu. Mas a lição moral é grandiosa, né? Porque nos orienta a ter uma exata compreensão das coisas, que não podemos medir nada que esteja à nossa distância. Pois é. Aí eu me fiquei vendo que tinha uma razão importante no livro do Max Weber. Outra referência que eu também vi nele foi quanto ao Paraíso Perdido, do John Milton. Que, aliás, o Paraíso Perdido, eu acho que deve ser a única expressão em que o adjetivo vem depois do substantivo, né? Porque né, era para ser The Lost Paradise, né? Lá é Paradise Lost. Ele faz uma referência também. Ele diz que, no texto, muito bem escrito, muito bem traduzido também,
da obra do Max Weber. Ele dizia que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do Éden, porque ele havia desobedecido. Nesse tempo os bichos falavam, a mulher, a Eva, foi induzida pela serpente e ele acabou comendo da semente do fruto proibido. da árvore, do fruto proibido, a fruta da árvore da ciência e do mal, do bem e do mal. Aí quando as muralhas do paraíso se abrem e os arcanjos descem com as suas espadas fumegantes, resplandecentes de fogo, para expulsar o Adão. Aí o Adão segurou a Eva pela mão, olhou para trás, olhou para a muralha do paraíso e disse: o que eu fui fazer? Eu tinha tudo aqui. Eu não precisava trabalhar. Eu não precisava de emprego. Eu não precisava de saber onde é que eu ia morar. Eu tinha de tudo. Porque eu não obedeci, fui castigado desse jeito. Aí ficou com aquele tormento, sem saber para onde ir, puxando a mulher pela mão. Vamos para onde? Vou em que rumo? Aí diz o Max Weber, nesse instante, um arcanjo chegou perto dele e disse: ei, cara, tu tá te esquecendo do valor moral que tu tens, do exemplo que tu já deste a quanta gente tu já ajudaste. Tu ajudaste muita gente. Tu fizeste favor a infinitude de pessoas. Tu não precisa ficar tão preocupado com essa falha, porque essa falha foi uma falha humana. Tu vai ver que se tu te recordares o tanto de favor que tu já fizeste na vida, tu verás que dentro de ti tu tens um paraíso maior do que esse. Rapaz, isso É surpreendentemente bonito, né? é uma coisa linda. É o Max Weber citando John Milton. É, o John Milton. Ele No cita o paraíso, John Milton e cita o Cervantes. não, quem citou o Cervantes foi o Max Max Weber. Weber. Isso aí, então, esse que o senhor relatou foi especificamente do John Milton no Paraíso Perdido. Foi citado pelo Max Weber na mesma obra. Ah, sim. Na mesma obra. Eu fiquei embevecido vendo que o livro não tinha nada de economia, de problema, de coisas interessantes do mundo, das palestras que o Max Weber dava pelas universidades da Europa. O livro nada mais é do que um livro de religião sobre a humanidade. Interessante. Aí eu acho que todo mundo devia ler um livro desse, porque ele dá um conforto extraordinário e mostra às pessoas o que realmente elas são e que não deve ser. Mas, pai, o senhor não acha que a ética protestante, na visão do Max Weber, ele procura demonstrar que na religião protestante, que, portanto, divergindo da Igreja Católica, há todo um contexto econômico em que as pessoas mal conseguem ver sobre o seu dia a dia, sobre o modo de produção, o modo de transacionar, de relacionar umas pessoas com as outras? Eu achei isso. E principalmente nessa época, era quando estava a indústria e o comércio se desenvolvendo dentro da Europa, dos países da Europa. Fazia pouco tempo da Revolução Industrial, né? Foi fazer pouco tempo e estava todo mundo tentando obter o lucro. E aí ele diz que aquela pregação do Lutero,
quando ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, e uma tradução ainda, o alemão sendo uma língua a se estratificar ainda, que ela não tinha uma gramática ainda acertada. Não teve a repercussão que talvez imaginasse o Martinho Lutero. Porque aí o Max Weber diz que o desenvolvimento disso veio do Calvino, do João Calvino, que estava na Suíça. O João Calvino teve uma visão industrial e econômico-financeira da aplicação do protestantismo. O protestantismo veio daí, do protesto do Martinho Lutero contra a conduta do Papa. Que o Papa era, além de ambicioso, era devasso. É tanto que quando as empresas começaram a recrutar os operários, as empresas procuravam saber que religião o cara tinha. Aí ele dizia que era luterano, dizia que era calvinista, dizia que tinha outra religião, mas se dissesse que era católico, ele deixava assinalado. Aquele não seria admitido. Aí veio a indagação, mas por quê? Ora, você está acreditando na religião? Então, eu estou querendo que você seja empregado de uma indústria. A indústria precisa produzir e vender. Precisa ter lucro. Essa sua religião diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Essa é a religião da pobreza. Por quem mexeu na teoria do Lutero foi o João Calvino. Uhum. Então, isso é muito importante, a razão pela qual depois perguntaram isso ao Papa Bento XVI. Ele disse que ele veio da Alemanha para morar em Roma, onde não se fala alemão. E o repórter, que era um jornalista inglês, disse, mas santidade, como é que o senhor pode explicar a sua convivência, a sua interação com seus parceiros, com os cardeais em Roma, se o senhor não fala italiano, se o senhor é alemão, se 2/3 da Alemanha é de protestantes, só tem 1/3 que é católico. E o senhor saiu exatamente desse terço. Ele disse que o Papa fez um gesto de riso. Ele disse, eu falo em latim. Então, a linguagem do Papa não tinha dificuldade, porque ele falava em latim. E latim era a linguagem da igreja, que veio do Lácio, né? É. Do país Lácio. É interessante essa parte. O livro me empolgou de verdade. Não, e foi uma mudança de paradigma, né, vô, na humanidade, porque assim, quando se interpreta o evangelho só num trecho, é o mesmo equívoco que se comete quando se interpreta uma lei só por um artigo. A gente tem que ver todo o sistema. Tem. Porque, assim, na verdade, assim, o Nosso Senhor também disse, com todas as letras, na parábola dos talentos, que todos nós temos uma obrigação de procurarmos melhorar. Né? Não que ele estivesse exaltando a riqueza, ao contrário, né? Como o senhor iniciou a nossa conversa falando a respeito de que para muita gente, Deus Mamon é o que conduz suas vidas, não é? Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Não é? Muita gente tem o poder material, o poder econômico, como se isso fosse uma obsessão doentia, sem se perceber que certas circunstâncias da vida a gente tem que ter uma força espiritual que nenhum dinheiro pode comprar. É verdade. E foi isso que Nosso Senhor fez referência quando a gente deve juntar riquezas, não é? Que a traça não consome, a ferrugem não corrói e nenhum ladrão toma de assalto. Então, quando a gente interpreta o que ele nos ensinou, olha, não seja desesperado por dinheiro. Porque, na verdade, isso daí é uma particularidade da sua vida, que é importante que você vá atrás para procurar ter uma vida mais confortável, mas, ao mesmo tempo, você tem talentos. Então, procure desenvolver seus talentos. E você vai ser cobrado se não desenvolver seus talentos. Então, essa dificuldade de interpretação gerou isso.
E é muito interessante uma obra como essa do Max Weber, que modifica o mundo, né? A nossa cultura aqui no Brasil, nós temos ainda algum tipo de preconceito sobre certas atividades. Tem pessoas que acham que não podem fazer certas atividades como se existissem atividades aviltantes. Na verdade, toda forma de trabalho é um trabalho digno, toda forma de atividade deve ser exaltada. O senhor uma vez comentou a respeito de um conhecido seu que veio do sul, do sudeste, salvo engano, né? E que estava atrás de um pintor, não foi isso? Foi. E quando ele chegou em casa, o que estava acontecendo? A mulher que estava pintando a casa. Não tinha problema nenhum fazer isso, né? Ela estava pintando a casa. Se você que está pintando, não estou sem fazer nada, não é só para pintar. Mas eu pinto. Ela estava pintando a casa. Ele ficou estupefato, porque não era isso que ele pensava. Pensava em contratar um pintor, comprar as tintas, escolher as tintas, e ela chegou, ela já estava fazendo o serviço. Quer dizer que ela era capaz também de fazer. Sim. O que eu vi nessas considerações que a gente vai tomando conhecimento através dos livros é que o mundo continua vivendo das suas mesmas ideias, não mudou nada. Muda os parceiros, muda os atores, muda o palco, mas o drama continua o mesmo. Aquela que está lá no Gênesis e que o Santo Agostinho gostava de dizer: memento homo, quae pulvis et in pulverium esse reverteris. Lembre que é espó e ao pó voltarás. Isso aí é que não interessa. Que não interessa. As coisas materiais. As coisas materiais só servem enquanto elas satisfazem a você. Mas passou daquilo, a gente já arquiva aquilo no passado. Porque elas não são necessárias. O agiota sofre muito. O agiota sofre muito. Porque ele vive ansioso, com medo que não engane a ele, que ele não seja enganado, que não pague no prazo. Quer dizer, ele fica sufocado por um tormento interno que inquieta a mente dele e desassossega a sua alma. Agora, a profissão, você tocou aí, eu achei engraçado. Você se lembra da Desiderata. Ele disse: acredite na sua profissão. Sempre faz um bem no tormento do mundo atual. Porque ela vale de qualquer jeito, a profissão vale. A única coisa que resta ao cidadão é acreditar naquilo que ele faz e na utilidade do que ele faz, não só para si, mas no que ele faz também para os outros, né? Para a sociedade, de uma forma geral. Agora, o que está faltando aqui no mundo de hoje, né, que a gente está vendo, principalmente no campo político, porque essa abstração do comportamento político é impossível. Mesmo nas ditaduras, os ditadores, eles são ansiosos por chegar ao poder. E às vezes ele chega ao poder através de uma democracia. Democracia. Quer dizer, democracia o que significa? O governo pelo povo. Mas tem um livro agora, né? Não me lembro agora o nome dele, Como Morrem as Democracias, em que o cidadão lá coloca bem claro que muitas vezes as pessoas com vieses totalitários utilizam-se dos meios da democracia para atingir o poder e então totalizarem-se do poder em detrimento do cidadão e da sociedade. Isso aí é verdade. Ele só chega através da democracia. Aí por isso que eu achei bonito nessa Constituição nossa, de 5 de outubro de 88, né? Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido nos termos desta Constituição. Todo poder emana do povo. Então eu achava que os cargos do Poder Judiciário deviam ser de mandato. O cara que eu aceito... Aí eu
Para que o poder deles, eventualmente e com sinceridade, emanasse do povo, né? Eles têm um poder que emanou do povo. Eles deviam ter um mandato. Achava que devia ter mandato mesmo. Porque vem depois a PEC da Bengala. Daquele senador do Rio Grande do Sul, que eu nem me lembro mais o nome dele, que foi quem apresentou o projeto. Aumentar de 70 para 75. Anos de idade para poder... Até a compulsória. Ele deve ser forçadamente entrando pela compulsória. Eu acho que o sujeito tendo um mandato vitalício, é vitalício, né? É vitalício porque o sujeito só sai se atingir aquela idade máxima ou se morrer. Ou se não cumprir, não cometer uma infração grave, né? Agora, o que acontece na minha visão é que, por exemplo, recentemente o ministro Barroso fez uma afirmação de que o Poder Judiciário estava se tornando um poder político. E aí eu vi uma distorção grande, porque poder político como? Porque nos poderes políticos do executivo e do legislativo, eles são primeiramente temporais. E depois eles passam pelo julgamento do povo, né? E naquilo em que no judiciário há vitaliciedade e sem o trato da mão do cidadão, fica complicado a gente conceber um poder judiciário fazendo política. O poder judiciário é eterno, né? Mas é uma questão complexa, porque a figura do juiz, muitas vezes é como o senhor falou, né? Ele não pode ter medo de nada. Ele não pode. Muitas vezes o juiz, ele tem que tomar uma decisão que pode desagradar uma maioria, não é? Então, assim, a questão de você ter que respeitar um direito fundamental, ainda que uma maioria queira sufocá-lo, o juiz tem que ir lá e segurar. Então, assim, eu compreendo a história da vitaliciedade, no sentido de que o magistrado ele tem aquela segurança de julgar sem temer ninguém. O que eu noto é uma grande necessidade, em alguns casos, obviamente, que eu acredito que seja uma minoria, como tem em qualquer segmento, é de juízes querendo ter uma aceitação popular, querendo virarem estrelas, quererem ser... Assim, políticos, literalmente. Na verdade, né, a figura do magistrado, exatamente pela sua necessidade de serenidade, de transparecer uma certa resignação para as partes que ele vai julgar, ele deveria se pautar por ser uma figura mais discreta. Porque é uma missão difícil você ter que julgar casos e ter que desagradar muitas vezes muita gente, mas você vai aplicar o direito. Mas é preciso perceber que a vitaliciedade não é uma garantia da pessoa do juiz. A vitaliciedade é uma garantia da sociedade. Sim. Então, é nesse aspecto que eu assim, compreendo como as coisas funcionam, mas na medida em que o poder judiciário quer se politizar, eu penso que o Poder Judiciário está abrindo mão de garantias que pertencem não aos magistrados, Sim. pertencem à sociedade. Exatamente. Bom, terminamos agora a primeira etapa da nossa conversa e vou deixá-los mais uma vez à vontade. Muito bem. Que Deus o acompanhe. Sim.